A série Modelos de Estratégia traz hoje uma partida do atual campeão mundial, Magnus Carlsen. A partida que vamos ver aconteceu no Norway Chess, forte torneio jogado na terra natal de Magnus Carlsen, a Noruega. O torneio foi vencido por Magnus Carlsen, que finalmente desencantou jogando em casa. Nas outras edições do Norway Chess, ele nunca havia conseguido vencer o torneio. Em segundo lugar, Aronian, que foi o único a vencer Magnus Carlsen. E no bloco de jogadores de 5 pontos, em quinto lugar, Vladimir Kramnik, que perdeu apenas para Magnus Carlsen. Foi uma partida decisiva na 7ª rodada. Vamos ver a partida. Carlsen jogou D4, Kramnik jogou D5. No primeiro lance, Carlsen alterna entre D4, E4, cavalo F3, C4. Mas nessa partida escolheu D4, depois D5, C4, E6, cavalo C3, jogando a variante principal do gambito da dama, recusado, com cavalo C3. Depois de cavalo F6, C toma D5, a variante das trocas. Depois de E toma D5, bispo G5, C6, E3. Aqui o mais comum é bispo E7, seguindo com roque, cavalo de BD7, torre A8, uma das opções. Também pode haver a troca dos bispos com cavalo H5, cavalo E4, são temas comuns nessa variante. Mas depois de E3, Kramnik desenvolveu o bispo em F5. Seria um desenvolvimento excelente, impedindo que o bispo ocupe aqui livremente a diagonal, aqui na casa D3, mas tem um inconveniente. O lance não é totalmente bom, porque tem dama F3. Ataca o bispo, se defende agora com o peão, perderia uma peça depois de bispo toma F6, dama F6 e G4. Mas depois de dama F3, as pretas jogam bispo G6, e aí bispo toma F6, dama toma F6, dama toma F6, G toma F6, deixando uma casa enfraquecida aqui em F5. A casa fraca no campo do adversário é uma casa forte para as brancas ocuparem. E como compensação, as pretas têm o par de bispos, o peão de F domina a casa E5, então não pode ser ocupada por um cavalo. Tem a coluna G, que pode ser utilizada também. E um jogo sólido, sem preocupação com ataques ao rei. O rei está em segurança, mesmo ficando no centro. Então, essa posição muitas vezes dá bons resultados para as pretas devido a essa compensação dinâmica. Mas Carlsen vai se fixar mesmo na debilidade em F5 e vai anular o par de bispos. Vamos ver como ele seguiu. Magnus Carlsen segue com cavalo F3, depois de cavalo D7, ele vai direto ao ponto. Joga cavalo H4, ainda é uma posição teórica, e depois de bispo E7, o mais comum aqui é se jogar G3, talvez para sair com bispo em H3, ou dando a casa G2 para o cavalo, caso o cavalo seja atacado. Mas Carlsen jogou uma novidade nessa posição, que foi cavalo E2, um lance jogado pela primeira vez, mas dentro da estratégia de ocupar a casa F5, anulando o bispo. Depois de cavalo B6, cavalo G3, bispo B4, rei D1. Sem as damas no tabuleiro, o rei está tranquilo em D1, assim como o rei preto também está tranquilo no centro, sem precisar rocar. Cavalo A4, atacou o peão de B2, e aqui Magnus Carlsen vai fazer uma defesa indireta do peão. Magnus Carlsen jogou o cavalo de G F5, deixando o peão ser capturado. Mas o que aconteceria se cavalo toma B2? Seguiria rei C2, e agora com duas opções, cavalo C4 e cavalo A4. Se cavalo A4, rei B3, atacando as duas peças, seria forçado o bispo C3, e aí torre C1, atacando o cavalo e ameaçando trocar torre por duas peças. Depois de B5, seguiria torre toma C3, cavalo toma C3, rei toma C3, e as brancas têm um desenvolvimento fácil, ainda tem um rei muito ativo, e a vantagem aqui do domínio de F5 permanece
com grande influência no final. E a outra variante, depois de rei C2 e cavalo C4, seguiria bispo toma C4, D toma C4 e torre de H, B1. Qual o detalhe de jogar essa torre e não a torre de A? Porque depois de A5, a torre de A apoia o peão para A3, e aí o bispo não tem muitas casas, vai ter que voltar para F8, torre toma B7, que é uma posição excelente para as brancas, os peões de C4 e C6 estão fracos, as torres podem ficar mais ativas, as torres das brancas, e continua aqui a vantagem posicional da ocupação da casa F5. E o detalhe é um par de cavalos, anulando aí o par de bispos. Kramnik resolveu não entrar nessa variante, não gostou e jogou rei D7. Aí Carlsen jogou torre B1, agora que o bispo já está anulada, a ação do bispo aqui na diagonal, ele teve a casa aqui tranquila para a torre, consolidando a ala da dama. Rei E6, ataca o cavalo, é o tempo aqui para o bispo jogar em D3, tudo gira em torno da casa F5, a estratégia de Carlsen foi o domínio dessa casa. Torre de HC8, as pretas têm que tentar alguma ruptura em algum momento, tentar atividade das peças. Carlsen jogou rei A2, dando atividade aqui para a torre na linha 1, bispo F8 e agora G4. Mais uma vez consolidando o ponto F5. C5, aqui Kramnik tenta a atividade das peças. Carlsen joga cavalo G2, outra função do peão de G4, deu a casa G2, que se dirige para F4. C toma D4, E toma D4, mantendo o domínio das casas C5 e E5, que não podem ser utilizadas por uma peça. Tomar de cavalo não seria totalmente correto. Se tomasse de cavalo, essa casa já seria disponível aqui para o cavalo preto. Então ele toma de peão, apesar de deixar um peão isolado também, um peão que não pode ser aproveitado. O que está em jogo mesmo aqui é essa fixação da estrutura que Carlsen já conseguiu desde o início. Bispo D6, agora uma atividade na ala do rei com H4, ameaçando H5, e o bispo vai ser forçado a capturar em F5, que seguiria bispo F5, ganhando a qualidade. Então, a ameaça muito forte, forçou H5, e aqui o Carlsen já vai colher o primeiro fruto de sua estratégia, que é um peão, cavalo G7, cheque, rei E7, G toma H5. Dessa maneira ele ganha um peão, bispo toma D3, rei toma D3. Agora as brancas têm total domínio desse posto avançado e vão utilizar essa casa até o final da partida. Rei D7, cavalo E3, também apontando para a casa F5, domínio total. Depois de cavalo B6, seguiu o cavalo G4, outra trajetória aqui do cavalo, atacando o peão. Então os peões estão fracos, tem um peão passado. Pode não ser muito perigoso nesse momento, porque está bem bloqueado, mas Carlsen vai ganhar com esse peão. Torre H8, fazendo frente aqui ao peão. Se cavalo toma F6, ele seguiria rei E7. Ainda seria uma possibilidade também ganhadora, depois de rei F8, H6. Mas Carlsen jogou torre de H E1, não deixando nenhum rei se aproximar. Agora ele ameaça cavalo toma F6, bispo E7, cavalo F5, ataca o bispo D8 e H6. Avançando um pouco mais o peão, que está muito bem defendido. E aqui Kramnik jogou torre C8, Carlsen jogou B3, tirando duas casas aqui do cavalo, principalmente a casa C4, e agora ele já tem uma vantagem decisiva devido ao peão passado, controle que ele tem na ala do rei. Então uma das etapas agora vai ser trocar um par de torres. Depois de torre C6 ele jogou o cavalo de G E3, bispo C7, torre de B C1. Uma troca para clarear um pouco as coisas. Depois de torre toma C1, torre toma C1, bispo F4, e ele tem torre C5. Agora tem uma ameaça aqui no peão de D5, que está fraco.
rei E6, defende, cavalo G7, cheque, rei D6 e cavalo G4. Mais uma vez, a casa F5 é utilizada até na defesa indireta do peão de H6. Se bispo toma H6 nesse momento, cavalo toma H6, torre toma H6, cavalo F5. Mais uma utilização da casa F5, dessa vez ganhando material pesado. Depois de rei D6, cavalo G4, Kramnik jogou o cavalo D7, defende F6 e ataca a torre. Torre C2, F5. Kramnik tenta de todo recurso para criar alguma confusão, recuperar alguns peões, então sacrifica o peão, cavalo toma F5, rei E6, Carlsen volta para G7, rei D6, torre E2, de novo o golpe tático, se bispo toma H6, cavalo toma H6 e temos o duplo em F5. Mais uma vez a casa F5 servindo de ponto de apoio para as manobras e combinações. Depois de torre A2, rei C6, e aí Carlsen simplifica mais um pouco, torre E8, depois de torre toma E8, cavalo toma E8, já com poucas peças no tabuleiro, o próximo passo é valorizar o peão passado de H. Cavalo F8, Kramnik vai se antecipando, segurando. Cavalo E5, cheque. Aqui existe uma barreira que os cavalos estão formando, o rei não pode se aproximar. Então depois de cavalo E5, bispo toma E5, D toma E5, rei D7, pelo menos ele conseguiu aproximar o rei, mas não adianta muita coisa. Depois de cavalo F6, rei E6, várias maneiras de vencer, inclusive jogando o peão em H7 imediatamente, mas Carlsen abusou um pouco aqui de sua técnica, com um final bem preciso, com H5, rei toma E5, cavalo D7, um duplo no rei e no cavalo, desviando o cavalo, e agora H7, o peão não pode ser detido. Depois de cavalo C5, rei A2, uma casa onde não tem cheque, e Kramnik abandona. Então essa partida tem uma lógica, todas as fases vão sendo interligadas, e a vantagem que Magnus Carlsen conquista na abertura, ele leva até o final. Um verdadeiro modelo de estratégia.